Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O vídeo que eu separei, o julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre a prescrição e a relação que há entre uma ação coletiva anteriormente ajuizada e uma ação individual posteriormente ajuizada. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Estamos falando do agravo interno, no agravo em recurso especial 2.036.247 do Rio Grande do Sul, aginte no ARRESP 2036247. Como de costume, a referência completa do julgado e a ementa os senhores encontrarão na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui na origem que resultou na pretensão levada ao conhecimento do STJ? Em 1998, uma empresa de fertilizantes importou toneladas de ácido sulfúrico para a fabricação dos seus produtos. Esse material, esse ácido sulfúrico, veio do exterior por meio de um navio que atracou no porto do Rio Grande do Sul. O navio era chamado de Bahamas, e aí esse incidente é conhecido como Caso Bahamas. Nesse Caso Bahamas, nós tivemos um problema de pressão nas bombas, e em razão disso, toneladas de ácido sulfúrico foram despejadas na água do porto do Rio Grande do Sul. Isso colocou em risco, naturalmente, a saúde das pessoas que moram em torno do incidente ambiental e causou um desequilíbrio no ecossistema local, prejudicando, em especial, a atividade pesqueira. Houve uma mortandade de peixes e os pescadores foram afetados. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública em 2000 contra a empresa de fertilizantes e outras pessoas apontadas como responsáveis pelo incidente ambiental e requereu a reparação integral dos danos ambientais, bem como os danos à saúde humana, tanto nos casos presentes quanto nos futuros. Nas instâncias ordinárias, essa ação civil pública reconheceu a responsabilidade da empresa de fertilizantes pelos danos ocorridos e a condenou. Só que esse processo, essa informação é importante, esse processo, essa ação civil pública não transitou em julgado ainda, não tinha ainda transitado em julgado. Eis que em 2019, então, quase 20 anos depois do acidente, 19 anos depois do acidente ambiental, foi proposta uma ação indenizatória por um pescador, uma ação individual de natureza indenizatória em face da empresa de fertilizantes responsável pela carga do ácido sulfúrico que vazou na região. E quem propôs essa ação indenizatória foi um pescador. Ele alegou que a sua atividade pesqueira ficou prejudicada por mais de um ano, isso lhe causou danos, especialmente lucros cessantes, e ele, nessa ação individual, pede, portanto, a reparação desses danos que ele suportou. A empresa, em contestação, alegou prescrição, afirmando que, na hipótese, o prazo é de 3 anos, com vista no inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil. E como o incidente ambiental se deu em 98 e a ação individual foi ajuizada apenas em 2019, a pretensão estaria prescrita. Vejam, o artigo 206 do Código Civil realmente prevê que prescreve em 3 anos, agora já complementado pelo parágrafo 3º, a pretensão de reparação civil. Então, a pretensão de reparação civil, não havendo outra especialidade que a identifique com outro dispositivo, prescreve em 3 anos. E qual será que foi a conclusão ao qual chegou o STJ? Um acidente ocorrido em 98, tendo a ação individual sendo proposta em 2019,
já superado em muito, portanto, os 3 anos da prescrição, essa pretensão estaria prescrita? E a resposta é não. Nesse caso, a pretensão individual não está prescrita porque há uma identidade com a causa de pedir da ação individual indenizatória com a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. E a citação da ré na ação coletiva interrompe o prazo prescricional para a ação individual. O STJ já tinha afirmado isso em outro julgado, é a jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania. Eu separei aqui o agravo interno no agravo em recurso especial 1831684 do Rio Grande do Sul. Agravo interno no agravo em recurso especial 1.831.684. Quando o STJ teve a oportunidade de afirmar que, consoante a jurisprudência do STJ, a citação válida em ação coletiva, mesmo que versando sobre direitos difusos, configura a causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual. Quando nós falamos em causa interruptiva, quer dizer que o prazo prescricional volta a contar do zero. Então, quando se deu a citação, lá nos idos de 2000, início do século, portanto, da empresa que foi responsável pelo dano, dano ambiental, pelo derramamento de ácido sulfúrico, quando ela foi citada na ação coletiva, deu-se a interrupção do prazo prescricional de todas as ações individuais sobre o mesmo fato, sobre a mesma causa de pedir. Então, a interrupção provoca a recontagem do prazo do zero. Agora, ele vai recomeçar a contar desde quando? Porque se for da citação, se deu-se a interrupção em 2000 e ele voltar a contar 3 anos, em 2003 já estaria prescrito e a ação foi ajuizada em 2019. Quando que dá-se a retomada da contagem do prazo prescricional? É o que nos falta ver para chegar à conclusão se está ou não está prescrito. E aí, citando outra jurisprudência do STJ, no recurso especial 1.725.063 do Rio de Janeiro, RESP 1725063, consta de que quanto ao recomeço do prazo prescricional, a decisão está em conformidade com o posicionamento do STJ, no sentido de que o prazo prescricional só se reinicia a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, ressaltando-se que, no caso, segundo o Tribunal de Origem, a ação civil pública não transitou em julgado. Era a hipótese que parecida com a que nós estamos analisando aqui. Então, senhores, a citação na ação coletiva interrompe o prazo prescricional das ações individuais que versem sobre a mesma causa de pedir. E a interrupção gera o recomeço da contagem do zero. E esse recomeço da contagem do zero somente se dá quando do trânsito em julgado da ação civil pública, da ação coletiva que interrompeu. Então, não é que teve prescrição da ação individual. Ao contrário, a ação individual nem sequer tem o prazo prescricional recomeçado a contar. Não é que passou mais de 3 anos, não passou nem um dia. Porque o prazo prescricional vai voltar a ser computado quando do trânsito em julgado da ação coletiva. E quando se deu o ajuizamento da ação individual na hipótese, a ação coletiva não havia tido o trânsito em julgado. Significa dizer, portanto, que não se consumou a prescrição da ação individual nessa hipótese. Percebam que a interposição de diversos recursos que impeçam o trânsito em julgado gera, em certo sentido, um benefício para o recorrente, na verdade, no sentido de postergar a definitividade, a coisa julgada material, naquele processo. Mas possui repercussões em outros processos. E uma das repercussões é essa: não permite a retomada da contagem do prazo prescricional nas outras ações individuais que versem sobre
a mesma causa de pedir, que decorram, no caso, do mesmo acidente ambiental. Então, qual foi a conclusão que o STJ chegou nesse julgado que estamos vendo? Agravo interno no agravo em recurso especial 2.036.247, aspas. A citação válida em ação coletiva por danos ambientais interrompe o prazo prescricional da ação indenizatória individual, se coincidente a causa de pedir das demandas, foi o que se deu na hipótese. Ok? Então, meus amigos, isso que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.